Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá amigos, olá, começando com o microfonezinho aqui, o primeiro projeto, a primeira ideia do FAQ nos carros. Estou saindo daqui agora e vou fazer essa pesquisa. Se der errado, deu, se der certo, beleza. A ideia é aproveitar essa hora, eu estou saindo, vim almoçar em casa para ajeitar tudo direitinho, né? É hora do almoço, agora eu não vou, talvez responda uma pergunta que eu estou aqui com ela, mas a ideia é ver como é que vai funcionar, fazer um teste com vocês. Eu vou pegar trânsito, né? Eu estou no Recife nesse momento, então vai ter trânsito. A ideia é que a gente consiga vivenciar isso da melhor forma possível, aproveitando esse momento sem me perder, né? Eu não vou ficar olhando para a câmera. Então, vocês vão ver eu fazendo as atitudes aqui barbeiras, eu vou ver quando falar das almas cebosas por aí. E vamos ver o que acontece. Vai ser interessante. Pois eu já estou falando aqui e tem um rapaz já me olhando ali na rua, falando, esse cara é doido, né? É bom que não dá pressa, dá para ir devagarzinho. Eu espero que o microfone aqui esteja captando direito, dá a sensação que eu tenho que falar para a câmera. Na verdade não precisa, né? A ideia do FACAR, ou do FAQ no carro, só para limpar isso que eu já vim falando, é aproveitar esse momento que a gente fica preso aqui. É um negócio que existe na vida da gente, você queira ou não, ou tem a sorte de estar andando de carro, né? Por causa do trabalho, por causa do dia a dia, porque muita gente está andando de ônibus, podia estar fazendo isso. Infelizmente, provavelmente estaria ouvindo, como sempre faço, uma musiquinha, ou você ouvindo FAQ. A ideia é que a gente consiga manter esse projeto sempre que possível. Eu não sei como é que vai ficar à noite, mas, por exemplo, enquanto eu estou no trânsito aqui, o máximo vão chamar de louco lá fora, beleza. É tentar vir mostrar como a espiritualidade está a todo momento com a gente. Agora, por exemplo, o áudio, né? Só para não sair da linha de pensamento, mas o áudio não é lá tão essas coisas, não é como lá que tem um estúdiozinho, tá, um microfone melhor, tem um pouco de reverb, de equalização. Aqui não, aqui é que é áudio tipo vender laranja, ou a laranja tal, bem simples. E mostrar que a espiritualidade está aqui agora, né? Vai ser bom porque a maioria das vezes você consegue ver o trânsito, né? Vocês vão ver mais ou menos aqui a ação do carro, a atitude do carro, o ângulo que dá para ver alguma coisa de fora, se abre ou se não abre. Eu defendo janela porque faz calor, né? Recife é um inferno. Ontem nós gravamos o primeiro projeto do Grupo Lucidez, que tem um nome engraçado, que é o Grudez, né? Grupo unido, grupo grudado, né? Mas a ideia é para tirar o grude também da alma, das energias. E foi muito legal. A pena que durante o processo, mesmo de minha parte, eu perdi a gravação.
né? Nunca mais tinha usado também o sistema operacional que a gente estava utilizando. Mas o Marcelo, o nosso amigo Marcelo, ele inspirado, né? Tava gravando, aí já tá, enquanto eu vim aqui, deixei o vídeo indo pro YouTube, né? Ele funcionando. Aqui é bom que eu consigo olhar mais pra câmera até, né? Porque tem um ponto lá no computador, eu não consigo tanto. E a ideia desse grupo, o grupo Lucidez, o Grudez, é a gente alcançar um nível de criticidade com equilíbrio, né, com o nosso estado de emoção, um equilíbrio sentimental, um equilíbrio principalmente com todo mundo, com as religiões, né? Nós vemos por aí afora muita gente mística. Eu não acho o misticismo ruim até um certo ponto, né? Tem uma historiazinha que eu sempre conto, contei 2 vezes no máximo, que é quando tava lá, eu brinco assim, tava meditando, 3 grandes mestres da China estavam meditando do outro lado do lago. O Lao Tse, o Lao Maofre e o Lao Zé. Eles estavam lá, então até que levantou um desses Lao aí, né, uns caras muito conhecidos, e saiu, levantou, todo mundo olhou, assim, os mestres olharam de banda, assim, e saíram andando pelo lago. Você vê que eu consigo falar sem não estou atrapalhando em nada, eu fico vendo, não me atrapalha em aspecto nenhum, né? E ele atravessou andando por cima da lagoa, e Lao Tse, que era o mais conhecido dali, ficou, porra, lascou, meu irmão. Meditou 2 horas e saiu andando pela lagoa, eu vou ficar um pouco mais, né? Um dia depois levanta o outro mestre, Lao Tse King, sei lá, e ele passa andando também pela lagoa, andando em cima da água. Lao Tse nunca tinha conseguido fazer aquilo, apesar de ser um cara conhecido, né? Tinha um certo conhecimento. Até então ele não tinha feito isso, né? Engraçado que quando eu falo aqui, tem um cara ali do lado do carro olhando pra mim ali, ó. Doido, acabou, tá doido ali, não, porque acho interessante, né? O cara falando sozinho, né? Doido, é doido ou é projetor astral, né? Que é pleonasmo. Aí Lao Tse ficou 3 dias lá, acostumado a não comer e tal, vou ficar bem leve, né? Quando levantou e pisou, afundou. Aí humildemente, que era um mestre humilde, né? Naturalmente, atravessou, fez a volta no lago todo, 1,5 km para fazer a volta. Quando ele chega para os dois e fala, me desculpem, eu fiz o que pude, eu vi vocês andando, eu não tenho essa técnica, eu quero aprender, estou me colocando como discípulo de vocês aqui agora, para aprender como é que vocês conseguem meditar e andar sobre a água. Ele fala, Lau, na verdade é porque tem uns caminhozinhos de pedra, a gente não está andando sobre a água, a gente está passando sobre as pedras, assim, a gente pisa aqui, pisa ali e passa, ou seja, não há milagre que eu quero falar. Que a fé, quando cega, faz a você afundar, né? A fé racionalizada, ou o conhecimento, quando eu falo conhecimento, mudando a palavra fé pelo conhecimento, que nada é essa própria fé é um conhecimento de alguma coisa que nós entramos em contato, ela quando bem elaborada, bem feita, então a tendência é a gente aprender o caminho das pedras, né? A não afundar com esse misticismo exagerado. Aí é por isso que esse grupo vai valer a pena. A ideia desse grupo é isso, a gente aprender a usar a limpar essa bagagem emocional e religiosa que nós temos tão forte, como culpas demais, né? Por que a gente se culpa por isso? Por que eu não consigo, já que tento tanto? Será que a gente está pensando do jeito certo para conseguir isso, né? Será que o nível de consciência, abrir a lucidez no corpo, é a parte mais difícil disso tudo? Eu espero de verdade que esse áudio aqui esteja dando certo? Que essa gravação esteja de acordo com, na hora que colocar, não fica disponível, que ficar disponível, a qualidade de áudio fique pelo menos perceptível, né? Eu estava vendo agora há pouco, apesar de eu estar organizando aqui para gravar, eu estava olhando alguns e-mails hoje chegou um e-mail bem curioso de a pessoa meio que transtornada por causa daquela mulher que machucou os cachorros, né? E ela fica pensando, ela estava comentando que ela, por exemplo, ela tenta gostar dos seres humanos, mas ela tem horror a ser humano, né? Eu não vou falar o nome dela. Ela tem horror, ela queria aprender a gostar, a amar os seres humanos. No entanto, ela toda vez que vê uma atitude dessa, ela acaba que ela anda sozinha, ela tem cheio de bicho, ela vive, acho que o Coelho falou que tinha não sei quantos gatos, cachorro, papagaio e tal.
Não sei se papagaio, mas passarinho. De certa forma o passarinho está preso, mas pelo que eu entendi, eles ficam soltos lá, ela nem prende os passarinhos na gaiola, uma coisa bem interessante. Uma pessoa bem ligada à natureza, tem um quintal, ela contou a vida dela toda ali. Aí eu achei curioso um trauma específico, né? Esse trauma, ao invés de dizer que é fácil viver aqui, no meio dessas pessoas tão complicadas, nós complicados como somos, não é, né? Nesse momento aqui tem um rapaz ali fazendo ali na frente, enquanto tem um menino que vai passar aqui, vai pedir dinheiro, que vocês vão ver agora, né? Não vou nem abrir o vídeo agora, dizer que eu não vou fazer não. Situação da pecuária, tio. É uma tendência nossa sempre fazer isso, cria um vício, né? Um exemplo disso que eu estava falando é agora aqui. Nós estamos praticamente à parte de todos que estão vivendo aí, né? O homem é como se fosse um animal com o mesmo princípio, só que um pouquinho mais liberto. A gente pensa que os animais são tão, em sua maioria, os animais são gente boa, né? Gente boa entre aspas. Mas se você pegar um bicho, você vai ver que eles são também injustos, né? Entre aspas, eles seguem um instinto. Um bichinho come o outro, não quer saber se ele tem mãe, se tem pai, se tem cachorro, se tem parente, não quer saber. Um bichinho vai comer e acabou. Só que a gente compreende isso. Por exemplo, um gatinho machuca o outro, um cachorro mata um gato. E a gente compreende porque sabe que o nível de consciência dos bichinhos acaba amando ele, porque entende a cabeça do bichinho. Nós sabemos que eles não fazem de maldade, né? E eles não têm nem condições de se defender. A única coisa que eles podem fazer é um mais forte e mata o mais fraco. Aí quando isso passa para nós, seres humanos, em que a gente acaba comparando, esperando um pouco mais da gente, isso deixa muita gente revoltada. Mas a gente precisa entender o que é o ser humano, né? O que nós somos. Nós somos os mesmos bichos, com um pouquinho só de consciência a mais, que não é o suficiente para nos... Claro que tem gente que ajuda, tem. Mas se você parar para pensar, a grande maioria da gente está agindo de forma totalmente incoerente, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que está revoltada. Desculpe aí o contrassenso, mas vou falar. Tem muita gente que está revoltada com essa mulher que machucou os cachorros. No entanto, num processo inconsciente, a gente está armazenando um pedaço de carne. Eu mesmo estou lá em casa, no congelador, numa boa. Pedaço de galinha, pedaço de boi, né? Pedaço de porco. Uma boa, mas se tivesse pedaço, tem não, vai comer o que mais tarde? Um pé de gente. Não, tem um dedão lá, gostoso, gorducho, mas tá dentado naquele dedão, sem chulé, né? Com pedigree, carne de primeira, né? Então essas coisas, a gente tem feito isso. No processo de inconsciência, a gente percebe que o ser humano está muito longe de um aspecto maior. Eu tenho certeza, um leão casa em grupo. O que eles fazem? Todos eles vão comer a carne, né? E ali acabam um mordendo o outro, não deixando também outros comerem. Eles têm esse processo, ou outros de outros lugares. Se ele fosse só um pouquinho mais inteligente, em vez de ele ficar caçando todo dia procurando a comida, eles iam aprender a estocar. Vamos botar sal nesse negócio aí. Os leões iam conversar entre eles lá, descobrimos que o sal conserva. Então, em vez de a gente ficar caçando todo dia, o leão ia virar baiano, né? É o que baiano aprende. A gente vai estocar e tem comida aí por uma semana. Aí ia ter o leão que tinha mais que o outro. Ia ser o mesmo processo do ser humano. Agora, a gente, partindo para o lado um pouco também, eu estou falando da parte lógica, da parte lógica espiritual agora. A gente percebe que estamos num umbral, com o nível de consciência nossa aqui, um umbral material. E esse umbral daqui eu considero também um dos piores. Apesar de lá você ter um sofrimento que se eleva muito por causa do estado emocional, nesse umbral aqui em específico, a gente tem um grande problema que é a inconsciência. Lá, pelo menos, o desencarnado sabe que está desencarnado. A grande maioria sabe, né? Sabe que uma vida continuou, que não vai morrer mais. Aqui a gente não sabe nada disso. Aqui a gente está vivendo preocupado com o INSS da aposentadoria. Ninguém está nem aí para depois, para o outro. Quando vai acabar mesmo, vai acabar esse negócio, por que eu vou ajudar o outro ali? Eu vou, já que daqui a 10 anos, 20 anos, não sei se eu vou estar vivo, eu vou juntar mais e mais para mim, né? Esse é o nível da nossa consciência, né, que a gente tem agora. Aí, como eu responderia essa moça, né? É difícil, porque eu acho que ela precisa de ajuda psicológica, com todo o carinho possível, né? Precisa de botar a cabeça no lugar, no aspecto de onde estamos. Eu não vou chegar para ela e falar, fica aqui um umbral e repercute, parece que justifica. E de certa forma, o que nós vamos fazer? Você vai cobrar de um bichão, não machuque o outro, né? Ou gatinho, não morda o outro por causa da comida. Nós somos exatamente parecidos, ou exatamente parecidos não é igual, né? Mas somos bem parecidos nesse aspecto. Fazemos as mesmas coisas. Não somos tão bondosos assim como as pessoas pensam que não esperam tanto de um ser humano. A gente tem essa distinção.
Foi uma coisa bem curiosa, que causa muito, de verdade, vários questionamentos, né? Então por que as pessoas não param, né? E vão ser vegetarianos, por exemplo, né? Para deixar de comer os animais. Eu concordo. Eu, por exemplo, eu sou um safado. Porque desde pequenininho, nessa cultura que tem, eu fui criado, minha mãe tentou, não comia vegetal de jeito nenhum, até como pouco hoje. Até eu tenho tentado melhorar. Eu tenho noção que estou errado. Tenho consciência que preciso melhorar nesse aspecto, né? Que viver queira ou não, quando você está comendo um frango, uma carne, ou coisa parecida, já puxando para esse assunto aí, né? Você está trabalhando toda uma indústria, toda uma cultura, todo um processo de escravizando, né? Os animais são, na verdade, quem conhece, quem estuda sobre isso, sabe como funciona o processo de indústria nesse aspecto. Os animais são criados em cativeiro, são alimentados de forma específica para que engordem rápido. Muitos desses depois são preparados desde o começo do abate. É como se você tivesse... A gente assistiu o filme A Ilha, por exemplo, que aprisionava as pessoas para fazer experimentos, uma coisa que não lembro direito. É mais ou menos parecido. Pra gente seria um horror se tivesse um lugar hoje que criasse... Tem um filme aí, né? Esse aí. Não, que criasse as pessoas... Qual é o nome do filme, rapaz? Para doar órgãos, lembra? Que eram clones, né? Ali eram clones, mas se a gente criar as pessoas para tirar os órgãos dela. Porque isso dá para acontecer, viu? Já acontece até, eu tava vendo uma matéria esses dias aí de um cavalo, que eles fazem vacina através do sangue do cavalo. O que eles fazem? Injetam vírus no cavalo, o corpo dele cria anticorpos, eles tiram o sangue do cavalo e aplicam nos outros. Ou seja, a gente está usando como se fosse assim, né? Não, vamos fazer o seguinte, para a gente viver melhor, a gente pega uma classe aí social, prende, começa a dar umas agulhadas nessa galera aí pra servir. E servir não, porque aí fica lá um estoque, né? Se tiver precisando de um transplante, tira aquele peão lá, não tem nada mesmo. Esse é o nível de consciência nosso. O problema é a gente criou lei para defender a gente. Agora os outros. Como fazer? Tem pessoas boas por aí. É aí que eu entro agora. Tem pessoas conscientes. Tem pessoas legais. Assim como o radicalismo nesse aspecto, ele é compreensível, mas em nenhum aspecto deve ser continuado. Como a pessoa não conseguir conviver com ninguém, ficar totalmente insociável, acho que esse é um caso para tratamento. Precisa de ajuda, precisa botar a cabeça no lugar, precisa compreender que isso faz parte do planeta. Era assim antes de nascer, é agora e vai morrer para continuar. Não vou encarnar mais? Vai ter que encarnar para crescer nesse aspecto. Então eu estou quase chegando, né? Eu devo ter feito agora, foi 15 minutinhos, 16 minutos de FAQ. Vou botar FAQzinho, né? Um FAQ, primeiro projeto. À noite, quando ir para casa, vou tentar aproveitar. O dia que estiver legal, né? Eu vou gravando, né? Isso alivia um pouquinho. É uma duvidazinha. E melhor do que isso, tô chegando já. Melhor do que isso é porque também cria um clima para mim espiritual. Me sinto bem no que eu tô fazendo. E tá sempre passando informação adiante. Pessoal, fiquem com Deus. Muita paz. Eu não botei nem musiquinha, devia ter colocado aqui tocando no ambiente para ver se ficava legal. Mas na volta eu ponho. Foi mais para ficar normal. Vou deixar uma vagazinha aqui agora, que é complicado, né? Nesse planetinho que a gente vive até isso. E a gente se fala. A gente se fala até mais tarde. Vou apertar o botãozinho aqui. Tchau. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.